as histórias da Comissão de Estradas de Rodagem número 3, CR3, e da cidade de Jardim se fundem. Não há como falar de uma sem falar da outra. A CR3, instalada em 1945 nas terras da antiga Fazenda Jardim, do lendário Guia Lopes, deu origem a uma pequena vila, criada no ano seguinte, cujo nome de batismo buscava homenagear aquela velha fazenda. A homenagem do proprietário da fazenda fora antecedida, 6 anos antes, com a fundação do patrimônio de Guia Lopes da Laguna. Depois de quase 40 anos de história em Jardim, a CR3 encerrou suas atividades em 1984. As marcas de sua existência continuaram vivas nos prédios públicos, nas estradas e pontes, nos objetos, nas pessoas que nela trabalharam. Estas testemunhas ainda têm muitas histórias para contar. Até os anos de 1930, Jardim não era sequer uma vila. Era uma paragem nos caminhos, com destino a Bela Vista ou Porto Murtinho. A morada do Guia Lopes, na Fazenda Jardim, o passo do Rio Miranda e os túmulos dos heróis da retirada da Laguna assinalavam o local. A transformação começou quando militares do 6º Batalhão de Engenharia foram enviados de Aquidauana, inicialmente para Niuaque, com a missão de abertura, construção e reparo de estradas, para melhorar a ligação com a fronteira. Seguiram finalmente para a região da Fazenda Jardim, que serviu de ponto de abastecimento e repouso para os integrantes da retirada da Laguna, epopeia da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. No acampamento montado por esses militares, na margem direita do Rio Miranda, a ideia da construção de uma vila surgiu. Naqueles tempos de vida difícil, os militares foram atraindo cada vez mais gente para perto deles. Suas famílias, agregados e comerciantes se amontoaram em casas de pau a pique, com telhado de sapê, de modo que o mínimo de estrutura se tornou uma necessidade vital. Assim nasceu o Patrimônio de Guia Lopes da Laguna, em 1938, numa área doada por um dos filhos do falecido guia. Os militares e civis do 6º Batalhão de Engenharia, transformado em 4º Batalhão de Sapadores e depois em 4º Batalhão Rodoviário, construíram a majestosa Ponte Velha, ainda existente, superando o obstáculo da travessia do Rio Miranda. Não demorou muito para que o simples acampamento se transformasse e ganhasse uma nova estrutura. Em 1939, os militares do 4º Batalhão Rodoviário transferiram o quartel para a margem esquerda do rio, no local onde hoje fica a formação sanitária da 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada. Nessa época, os trabalhos rodoviários prosseguiam nas estradas para Bela Vista e Porto Murtinho. Por quase 6 anos, o 4º Batalhão Rodoviário teve sede nas terras do senhor Fábio Martins Barbosa, casado com Dona Deolinda Barbosa, neta do Guia Lopes. Esse batalhão foi extinto em 1945. Em seu lugar, surgiu, então, a Comissão de Estradas de Rodagem número 3. A CR3 mostrava a decisão do governo federal em investir na malha rodoviária como solução para o desenvolvimento e integração do interior do Brasil. A tentativa anterior, com a construção da linha telegráfica em 1904, pouco havia transformado a Fazenda Jardim. Assim, na década de 1940, o Estado brasileiro, com a CR3, voltava à Fazenda Jardim com o projeto de construção da infraestrutura no oeste do Brasil. A CR3 se tornou esse instrumento estatal no sul do estado de Mato Grosso. Não demorou muito para que trabalhadores de diversas partes do país e até mesmo do exterior, como os vizinhos paraguaios e bolivianos, começassem a chegar em busca de trabalho e de uma nova vida. Assim vieram os primeiros pedreiros, eletricistas, marceneiros, médicos, mecânicos, engenheiros e toda sorte de profissionais que ajudaram a construir Jardim. Vivendo em situação precária, no entorno da comissão, os funcionários da CR3, militares e civis, sentiram a necessidade da fundação de uma vila. Coube ao comandante da CR3 a tarefa de dar cabo a essa demanda vital para aquelas pessoas. Em 14 de maio de 1946, sobre o solo palmilhado pelas tropas na Guerra da Tríplice Aliança, aqueles homens e mulheres fundaram uma vila, batizando-a de Jardim, em homenagem à fazenda do Guia Lopes da Laguna. À frente da CR3 estava o Major Alberto Rodrigues da Costa, o homem que deu o primeiro passo para a fundação da vila. Ele e os servidores civis e militares que assinaram o memorial de criação da Vila Jardim são considerados os fundadores de Jardim. Guia Lopes da Laguna e Jardim foram duas vilas que nasceram no mesmo contexto da construção de estradas dos anos 1930 e 1940.
mas que tem em seus nomes as raízes profundas e marcantes dos tempos da guerra. A CR3, enquanto instrumento de Estado nestas distantes paragens do oeste brasileiro, mais do que construir estradas, pontes e prédios, passou a ser a responsável pela manutenção de um legado, pela construção dos valores e tradições nacionais, desde a gênese dessas duas localidades. Até sua extinção em 1984, a CR3 entregou para esta região um legado concreto, visível aos olhos de todos que passam pelo sudoeste do Mato Grosso do Sul. A CR3 foi responsável pelas ligações rodoviárias de Campo Grande a Corumbá, de Aquidauana a Porto Murtinho e Bela Vista, de Jardim a Maracaju, Dourados e Ponta Porã. Foram quilômetros e quilômetros de estradas construídas em condições precárias por brasileiros, paraguaios, bolivianos e outras nacionalidades. Gente anônima que trabalhou pelo Brasil. Além de pontes e estradas que bem representam o papel da engenharia militar brasileira, a CR3 construiu o primeiro hospital da cidade, o segundo, um cinema, um clube, a primeira igreja, uma praça, um coreto, a prefeitura, a primeira escola, o aeroporto, um estádio, um asilo, uma instituição para crianças carentes e tantos outros. Contudo, talvez o mais importante não seja visível, não seja palpável. A CR3 representou saúde e educação, representou cultura, esporte e lazer. Nela se forjaram, nas suas diversas oficinas, os primeiros profissionais da região. Dentro da CR3, na sua enfermaria, nasceram muitos jardinenses. No educandário Coronel Felício, os valores cívicos da população foram estimulados. Nos banquinhos da pracinha do cinema, jovens casais iniciaram a história de muitas famílias da região. Esse legado talvez não se possa ver ou pegar, mas é o que há de mais marcante sobre o papel da CR3 nesta porção do território brasileiro. 9 anos após a extinção da CR3, o comando da 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada reuniu ex-integrantes da comissão, familiares, militares e civis apaixonados pela história local, para juntos criarem um lugar que servisse de referência para as gerações futuras. Assim surgiu, em 15 de maio de 1993, o Museu da CR3, um modesto espaço cultural que tinha como objetivo a preservação da memória da CR3. Naquele 15 de maio de 1993, o Major Molina, comandante da 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, proferiu palavras que bem representam o valor da CR3 para esta região e para seu povo. Foram estas as palavras do comandante. Muitas vezes ouvimos dizer que o nosso povo não tem memória. Hoje damos um passo, ainda que tímido, para que ao menos aqui o dito popular se torne uma inverdade. Nosso museu, que é da companhia e da cidade de Jardim, tem por objetivo impedir que não se percam os pontos de referência de uma época e também reverenciar aqueles que aqui trabalharam, sofreram e amaram. É um trabalho de amadores, ainda incompleto, mas que traz forte marca da emoção e do carinho para com as coisas da terra.